que o processo de pré-venda precisa ser feito por uma ligação. Precisa de um contato, um alô, porque quando o cara para 5, 10 minutos pra te ouvir, só pra ti, é o melhor momento que eu posso levar ao nível de consciência. Eu posso criar um vídeo, eu posso fazer um lançamento, eu posso fazer e-mail, posso fazer post. Nada prende mais a atenção do cara do que ele te dá o tempo dele. Porque eu consigo trabalhar em processos novos e garantir com que pessoas júniores consigam seguir o processo. Boa. As ferramentas normalmente de mercado e toda hora eu estou muito conectado com outras ferramentas, elas exigem um pouquinho mais de maturidade do time. Essa posição, cara, ela foi assim uma virada de chave. Esse é o diferencial das empresas que estão crescendo e não estão crescendo. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Meu nome é João Rosa. Meu nome é Dani Botelho. Oi, Dani, tudo bom? Bora lá. Bora para mais um Toca o Sino Podcast? Vamos lá. E hoje o tema é um tema muito legal, um tema que está cada vez mais ganhando mercado e é um tema que conecta muito com um dos episódios anteriores que a gente fez, que foi um episódio sobre Inside Sales. Esse podcast hoje a gente vai falar sobre pré-vendas. Legal. E, cara, pré-vendas é um assunto muito legal que mudou muito a forma que a gente trabalhava dentro do próprio EAG. E você tem... mudou minha carreira, né? Exatamente. Foi um processo bem legal, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Você tem uma experiência bem bacana, que Bem você legal. trabalhou 2 vezes nessa empresa, né? 3 vezes. 3 vezes, caramba. Então depois eu vou te perguntar um pouquinho. Pode falar mais. E, cara, e hoje a gente fez uma coisa diferente. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no @TocaOSinoPodcast. Então, se você não segue ainda, por favor, segue o @TocaOSinoPodcast. Ajuda a gente a crescer esse canal. Manda pergunta, manda comentário. Exatamente, a gente está disponível para ajudar sempre que for preciso. E também, lá no meu @pessoal, @JoãoCSRosa, eu abri uma caixinha de perguntas e fiquei bem surpreso, porque eu tive bastante perguntas, não esperava E tantas. a gente vai falar delas hoje. E a gente vai falar de algumas delas hoje. As que a gente não conseguir responder aqui, vou responder lá direto no Instagram e depois vai ficar lá num destaque do Instagram, tanto no Toca o Sino ou talvez no João CS Rosa. A gente vai colocar por ali. Legal. Beleza, Dani? Sim, bora lá. Então, para começar esse assunto... Eu puxo aqui então. Fala Puxa lá, aí. João. O que é pré-venda? Manda. Cara, pré-vendas, eu acho que a melhor definição é o próprio nome, né? É uma ação que acontece antes da venda, antecipa a venda. E eu acho que essa é a melhor definição, né? E aí eu trago outras definições da pré-vendas, como, por exemplo, preparar o cliente para compra, como aquecer o cliente para compra, elevar o nível de consciência do cliente para ele chegar para o consultor de vendas, para o vendedor, no momento ideal de comprar. Mas sempre quando a gente for falar do termo pré-vendas, a gente vai falar exatamente de algo que antecede a compra do cliente, que é algo que antecede a conversa de vendas. É uma conversa de pré-vendas, anteriormente a vendas. Então, acho que essa é a melhor maneira de definir isso. E aí, atrelado a isso, né, a gente pode entrar um pouquinho nos cargos, Dani, de pré-vendas, já para deixar muito claro, porque tem uma sopa de letrinha, uma sopa de letrinhas aí nesse meio corporativo, nesse mercado cada vez mais efervescente, e que a gente escuta muita gente falar SDR, BDR, LDR, o que cada uma dessas siglas significam. Eu quero explicar para você que está ouvindo a gente um pouquinho dessa diferença, porque particularmente, podem até existir mais cargos, mas no setor de pré-vendas existem 3 funções. Basicamente as 3. Basicamente 3 funções. A primeira se chama SDR, que possivelmente é a que você mais escuta falar. A segunda é BDR e a terceira é LDR. Todas elas são termos e siglas em inglês, mas se eu fosse traduzir o SDR, ele seria um cara que é um desenvolvedor de vendas, um representante e desenvolvedor de vendas. O LDR, que é o L, é de lead, então ele é um cara desenvolvedor de lead ou desenvolvedor de lista, tanto faz, né? Vai caçar o lead, vai construir a lista. Exatamente. Né? E o BDR, para trazer uma definição, é quando você junta a função do SDR com o LDR. Então é o cara que só
fala com o cliente e não desenvolve a lista, mais a função de desenvolver a lista. Explicando um pouquinho melhor, né? Vamos começar pelo LDR. O desenvolvedor de lista, o desenvolvedor de lead. O que esse cara faz, Dani? Esse cara, ele vai através da internet ou através de diversas ferramentas que se tem para prospecção, buscar cliente e desenvolver esse contato do cliente. Ir atrás de e-mail, de telefone, de porte de empresa, de tamanho de empresa. O contato do decisor. O contato do decisor. E ele vai fazer tudo isso sem ligar para o cliente. O LDR, ele não liga. O LDR, ele está focado em através de ferramentas na internet. Ou se fosse bem disponíveis, né? Com informação bem fácil de encontrar. Tem muita coisa. Sim. E quem fala muito disso é um parceiro nosso. É o Thiago Reis, da Growth Machine. Legal. Então, se você quer entender bastante sobre prospecção, quer entender sobre essas ferramentas, o Thiago fala bastante sobre isso. Eu sempre indico ele é um parceirão. Mas, cara, uma primeira coisa pra gente entender, o LDR ele não liga, ele só desenvolve os contatos para outra pessoa ligar. E aí, o que acontece? Se a gente fosse usar um exemplo bem arcaico, é a mesma coisa que alguém pegar uma lista telefônica, antiga lista telefônica que eu nem tive acesso, você teve, e ficar lá caçando os contatos que interessam daquela lista, mas hoje a gente não precisa da lista telefônica, tá tudo na internet. Mas é um pouquinho mais, né? Exatamente. Seria o contato da lista telefônica com o nome do local, o telefone, porém, com... Será que é o perfil de cliente que a empresa trabalha? Exatamente. Que tipo de contato que eu tenho que buscar? Quem seria o decisor aqui da solução? Então, ele constrói um pouquinho das informações para, então, servir, né? Exatamente. No caso do LDR, servir ao SDR. Ao SDR, que seria a próxima função, né? Então, o LDR ele desenvolve a lista, ele pode ir na lista telefônica, que não é mais o que acontece, mas ele vai no Google, joga o nome da empresa, pega o telefone e aí busca o CNPJ da empresa, daí entra no site lá de buscar CNPJ, e aí lá ele vê o nome do decisor, vê o nome da empresa, vai em redes sociais. Vai em rede social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Hoje o LinkedIn é muito utilizado pelos times de LDR e prepara uma lista com todas as informações que ele conseguir para passar para quem? Para o SDR. E o SDR é o representante, desenvolvedor de vendas, né? Sales Development Representative. Tá certo, Dani? Representative. Pô, inglês não é meu forte ainda. Mas enfim. E aí esse SDR é talvez o cara mais comum que a gente vê hoje no mundo de pré-vendas, mas esse cara, ele não faz a etapa de hunting. Ele de caçar os contatos. Ele já recebe esses contatos prontos e liga só para executar o processo em si de pré-vendas, né? Quer qualificar? Eu vou falar depois do que eu acredito que o pré-vendas faz, mas ele liga para executar esse processo. Até deixar o looping aberto, né? Que é o pré-vendas, ele não vende, né? Exatamente. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E vou falar uma coisa, tá? É uma coisa bem importante. Se você quer saber qual que é o objetivo de uma pré-venda, fica até o final, porque eu vou falar sobre isso ao longo desse podcast. E não esquece, já pega papel e caneta na mão, porque você vai ter uma aula sobre pré-vendas. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para contribuir de campo de batalha, tá? De coisas que a gente já viveu, já aplicou em outras empresas também. Então tá aplicando, né, Dani? E aí, beleza, esse cara que a gente tava falando é o SDR, que é o pré-vendedor de fato, o desenvolvedor de vendas. Ele recebe os contatos e liga para o cliente, faz um papel de ligar para o cliente e identificar os processos, os objetivos da pré-venda. E aí a gente tem uma terceira pessoa, que é o cara que se chama BDR, que é o Business, Desenvolvedor de Negócios. Que ele é uma junção dos dois primeiros, Dani. Porque esse cara, além de buscar a lista, construir a lista, ele ativa essa lista ligando para os caras. Ele faz as duas posições. Esse cara, ele é muito usado em processo de outbound. Muitas empresas que têm outbound e não querem construir uma segunda linha de pessoas, que é o LDR, ele contrata e desenvolve só um BDR, né? Que é esse pré-vendedor caçador, que ele vai atrás também. Então, ele vai atrás e liga, entendeu? Ficou claro para você essa definição de cada um dos três? Aguarda a tua resposta aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre cada uma dessas três funções, comenta aqui embaixo que a gente vai te explicar melhor ainda depois, respondendo nos comentários. Pode ser, Dani? Pode, bora lá. Legal, então definindo essas três funções de pré-vendedores, porque eu acho que pra gente falar sobre pré-vendas é muito importante a gente definir isso pro público, porque as pessoas confundem.
Eu já recebi muita gente falando, tá, mas quem que eu contrato? BDR, SDR, LDR, o que cada um é dos três? E tem uma confusão muito grande, muito grande. Eu acho que o nosso papel aqui é desmistificar um pouquinho isso, mas no fundo, nosso papel é trazer tudo para o português. Eu gosto muito de trazer a linguagem e esses termos para a nossa língua. Então, se eu fosse definir o desenvolvedor de lista, o desenvolvedor de negócio, que é o cara que vai ligar para fazer a pré-venda, e um segundo cara que ele desenvolve a lista e liga também ativando. Então, é o pré-vendedor ativo, o pré-vendedor receptivo, porque ele já recebe o contato, e o cara que vai só caçar contatos para passar para o SDR, que é o vendedor ativo. Legal, João. Então, o que tu está falando aí também faz sentido de que tem funções dessa que funcionam mais pro inbound, né? E outros mais voltados ao outbound, né? Sim. Então, o LDR, que tu tá falando, que é esse cara que faz o hunting, né? De caçar de caçar as informações das possíveis empresas e contatos. E o BDR, provavelmente eles estão mais conectados a esse outbound, né? Essa lista fria, tem que ir atrás, entender se esse cliente está afim ou não da nossa solução. Já o SDR, ele pode também estar dentro do outbound, mas ele está firmemente presente dentro do inbound, né? Ou seja, sendo servido pelo marketing, né? Então, essa seria a diferença. Esses três personagens eles podem estar numa função outbound, porém, numa função inbound, sendo servido pelo marketing, só o SDR, né? Só o cara que faz o desenvolvimento da venda, ele é o único personagem dessa pré-venda que está disponível. Quando a gente fala de marketing, pré-vendas e vendas, o SDR é o único desses três que tá presente, é isso mesmo? É isso mesmo. Posso te falar uma coisa? Eu criei uma quarta função. E eu criei mesmo, nunca vi ninguém usar esse nome, né? Eu acho que algumas pessoas já fazem isso, mas dentro do EAG, cara, a gente tem um processo de inbound muito forte, produz muito conteúdo. E aí a gente criou uma pessoa que ela é um desenvolvedor de lista, é um LDR, só que ele não desenvolve leads ou contatos através de outbound. Eu chamei de inbound ativo. O que acontece? A gente pega todas as pessoas que tiveram interação com a nossa produção de conteúdo e ativa elas para transformar elas em lead. Então, olha só, tem lá um vídeo que a gente acabou de postar e aí eu vi 10 pessoas comentando. Ok. Esse meu cara, que é um LDR, eu chamo ele de assistente comercial, mas ele faz um processo de inbound ativo. Que eu produzi conteúdo, o cliente gostou do conteúdo, só que ele não tá na lista do marketing. Não levantou a mão ainda. Ou não levantou a mão. Não foi pro CTA e não levantou a mão. Aí o que esse meu cara faz, que hoje é a Jéssica, maravilhosa, executa esse trabalho muito bem. O que ela faz? Ela vai lá e ativa esse cara. Fala, a gente chama os nossos clientes de comandante, né? Fala, comandante, tudo bem? Eu vi que você curtiu esse conteúdo aqui que tá dentro de um pilar aqui, o pilar de liderança. Tô te mandando aqui mais 3, 4 conteúdos parecidos com esse. E se você tiver interesse de acabar com causa na sua empresa, conhecer um pouco mais sobre o EAG, preenche esse link aqui que o nosso time entra em contato contigo. Então a gente criou essa função para tentar desenvolver mais clientes e mais leads e aproveitar melhor o nosso processo de inbound, né? Então, cara, tá tendo um resultado bem legal, assim, foi um processo do zero. A Jéssica entrou e me ajudou a construir toda essa área, Dani. E a gente foi construindo juntos essa área. E hoje a gente já tem um monte de processinho, um monte de indicador, conversão. A gente já sabe com quantos leads ela tem que falar para gerar um MQL e quantos MQLs ela tem que gerar para acontecer uma venda. Então já tem todos esses números mapeados. A Jéssica tem uma habilidade incrível para construir indicadores, para construir gráficos. Então está sendo um processo bem bacana. Então eu acrescentaria uma quarta função aí, que é o desenvolvedor de listas inbound. Ok, que legal. Que não tem um nome ainda, mas lá a gente chama esse processo. Mas ele já vem mais, ele não é tão frio, né? Ele não já é frio. tá mais engajado, ele já tá mais... Exatamente, ele já tá consumindo conteúdo, né? E eu só ofereço para ele mais conteúdos e faço um convite, né? Quer conhecer um pouco mais? E eu falei aqui, né? Ele já tá mais engajado. O papel da pré-venda é gerar esse engajamento, né? Exatamente. A pré-vendas, o setor de pré-venda, ele tem 3 principais objetivos. E, cara, aqui tá o principal erro de 90% das pessoas que têm um processo de pré-vendas. O que as pessoas entendem? E você deve pensar dessa maneira, que o time de pré-vendas, ele tá lá só para qualificar o cliente. Então eu vou ver se esse cliente tem isso e vou passar pro time de vendas. O
que acontece? Chega um monte de lead, ou um monte de MQL, lead qualificado, ou a gente chama isso de SQL, né? Lead qualificado pelo time de vendas, né? Chega um monte de SQL, ou lead qualificado pela venda, qualificado para o consultor. E aí o consultor tem um volume grande de reuniões, conversão lá embaixo. Lá embaixo. Por quê? Porque o cara não está no momento certo. A gente falou muito de um negócio, Dani, de elevar nível de consciência do cliente. E, cara, o papel do pré-vendedor, eles são 3 papéis fundamentais. Ele tem 3 missões dentro da conversa com o cliente. Primeira delas, encantar o cliente. Grava isso, encantar o cliente. Por que encantar o cliente? O pré-vendedor é o primeiro contato humano que o cliente vai ter. Antes, ele só teve contato pelo marketing, ou contato pelo LDR, ou não teve nenhum contato com a tua empresa. Com a empresa em questão, né? Então é o primeiro contato humano. Se primeira voz, né? Primeira voz, é a primeira conexão que vai rolar entre o cliente e a empresa, e ele que representa essa imagem. Então, se não for um atendimento encantador, que é com energia alta desde o início, cara, esquece, já perde pontinhos. Dentro do livro Segredo do Lobo, ele fala uma coisa que é o seguinte: a conversa, muitas vezes, ela se define nos primeiros 4 segundos. A forma que eu abro a conversa, a energia, o tom de voz e o que eu falo nos primeiros 4 segundos é fundamental para gerar conexão e ir até o final. Ele fala uma coisa que é muito importante, que é muito legal. Segredos do Lobo é um livro do Jordan Belfort, o cara que fez o Lobo de Wall Street, não o Leonardo DiCaprio, o verdadeiro, né? Ele fala o seguinte: quando a gente abre uma conversa, Dani, a gente não tem que fazer aquele tradicional: oi, é o Dani que tá falando? Porque isso já dá uma sensação que você não conhece a pessoa. E aqui vai um hackzinho para você que gosta de growth e essas estratégias, sempre abra uma conversa como se você já conhecesse o cliente. Por exemplo, fala Dani, tudo bem? Qual que é a tua primeira reação quando alguém já te chama pelo nome? Claro, é achar que essa pessoa já te conhece. Então, instantaneamente, a tendência é que isso já gere uma conexão. E depois que você faz a abertura, você se apresenta e tudo mais. Mas enfim, primeira coisa da conversa de pré-vendas, encantar o cliente. E por isso que a abertura é tão importante, tanto para encantar quanto para gerar conexão. Então, primeira coisa que uma conversa de pré-vendas precisa ter: encantamento. O cliente precisa ficar encantado. Energia, tom de voz, prestando atenção, escuta ativa, tudo isso está envolvido em encantar o cliente. Segunda coisa, esquentar esse cliente. O cliente ele chega numa temperatura e ele precisa sair depois dessa conversa de 10, 15, 20 minutos em outro nível de temperatura. Então a gente precisa esquentar esse cliente na pré-venda. E terceiro, que não é menos importante, que é o que todo mundo faz, ou só faz isso, que é qualificar o cliente. Entender se ele tem os requisitos necessários, se ele está dentro do meu ICP, se ele é a pessoa que pode ou não comprar o meu produto e se ele tem dinheiro para comprar. Esquece, tem um mito nas vendas que todo mundo fala que dá para vender para todo mundo, mas quem não tem dinheiro não compra. É fato. A não ser que você queira gerar boleto e ter inadimplência, um monte de coisa, mas não adianta. Só pode comprar de você quem tem dinheiro. E por isso que dentro do processo de qualificação você vai identificar isso com perguntas simples ou mais elaboradas para identificar. É legal porque quando fala do encantamento e fala do aquecimento, né, dele, misturado nisso está a qualificação, né? A gente não está ali para simplesmente fazer um questionário e achar que é um pesquisador, né? Exatamente. Está embutido dentro dessa qualificação esse desejo do tipo assim, cara, me passa que eu preciso entender mais sobre isso. Sim, exatamente. E a conversa de pré-vendas, ela não é só uma burocracia, como muitas pessoas pensam. Não, ela tem um papel fundamental dentro do processo de vendas. Até a gente estava conversando antes, no Receita Previsível, o Aaron fala disso, né? Entre um vendedor e um pré-vendedor, começa pelo pré-vendedor. Claro, exatamente. Porque o pré-vendedor ele vai construir toda a base e a estrutura para entender se vale a pena ativar aquela venda ou não. Por que pré-vendas, né, Dani? Quando a gente vai ler algumas bibliografias, até a gente anotou aqui para falar, né? Então, Receita Previsível, Hipercrescimento, Sales Acceleration Formula que fala sobre a história da HubSpot, Hipercrescimento fala da história
um pouquinho da Salesforce, e o Receita Previsível fala mais, né? Fala mais da Salesforce, né? Que o Aaron Ross fala bastante. E, cara, ele surge justamente com a ideia de... Tinha muitos gastos da hora do vendedor, que a hora do vendedor é possivelmente a mais cara que tem. O CAC, né? Exatamente. O custo de aquisição desse cliente, né? E era um gasto muito grande colocar esse vendedor, por exemplo, para fazer diversas viagens e falar com um monte de gente sem saber se aquela pessoa era preparada para comprar. Ou, muitas vezes, o vendedor passava a maior parte do tempo declinando clientes porque não fazia sentido, ou tentando contato com clientes que não conseguia, em vez de fazer o que ele deve fazer. Qual que é o papel do vendedor, Dani? Vender, né, cara? Vender. Fechar. Exatamente. Botar o cliente pra dentro. Faturar. E aí o que acontece? Muitas pessoas perguntam, João, mas será que na minha operação faz sentido ter um pré-vendedor? Porque o meu cara, ele consegue... Cara, essa crença, né? Não, mas o vendedor dá conta. Ele dá conta, mas a conta não é se ele dá conta ou não. A conta que a gente tem que fazer é o seguinte... O quanto ele poderia fechar mais, né? Exatamente. Se o teu vendedor trabalha 8 horas por dia, e dessas 8 horas por dia ele tá falando com, sei lá, vamos supor que ele fale com 10 pessoas nessas 8 horas. A cada 4 horas ele fala com 5. Se ele tá falando com 10 pessoas, e dentro dessas 10 pessoas, somente 4 ou 5 estão aprovadas no perfil, no fim do dia... Realmente ele falou com 5 pessoas que poderiam comprar. Agora, se a gente inverte essa conta, eu coloco uma etapa antes. E essa etapa é para filtrar quem poderia ou não falar com o vendedor. O que acontece? Esse vendedor vai passar 8 horas por dia falando com 10 pessoas que poderiam comprar. E o que acontece? Esse vendedor produz mais, porque isso, além de aumentar a taxa de conversão, que a gente pode entrar depois, mas só em volume já vai aumentar o número de vendas. E, cara, eu falo isso por experiência própria. 2019, no EAG, dezembro de 2019, entrou a nossa primeira pré-vendedora. Só tinha eu como vendedor e eu fazia esses 2 processos. Só que surgiu um conflito, Dani, você lembra disso? Sim. Quando eu estava agendando, porque eu criei o processo de agendamento para já filtrar e não gastar tempo com todo mundo, enquanto eu estava agendando reuniões, não tinha ninguém vendendo. Quando eu estava vendendo, não tinha ninguém agendando. Então era sempre uma... como é que se fala? Inconsistência. Uma inconsistência, um sobe e desce, que não gerava o volume e a consistência, né, necessária para entregar os resultados. Quando entra a Naya dentro do time de pré-vendas, ela entra em dezembro e em janeiro a gente começa a operar com pré-vendas. Cara, o que aconteceu quando a Naya chegou? Ela não aumentou a conversão, não aumentou nada, mas ela aumentou o volume de vendas. Então, em dezembro eu vendia X, em janeiro eu sozinho comecei a vender 2x, quase 3x. Aumentou quase que 3 vezes o volume de vendas, só porque eu fiquei focado só em vender. Enquanto eu antes conseguia fazer 2 reuniões por dia, às vezes 3 reuniões por dia, quando a Naya chega, eu passo a fazer 5 reuniões por dia. E, cara, com esse volume de reuniões e com as pessoas mais preparadas para chegar na conversa de vendas, até a conversão aumenta, cara. Porque o pré-vendas vai qualificar, vai engajar, vai aquecer. E outra, né? A reunião de vendas ela é menor, ela é mais certeira, explora muito mais a dor e a necessidade de solução do cliente, né? Do possível cliente. Então, para o próprio vendedor é gostoso demais trabalhar dessa forma, né? É o cara que está afim de comprar e tu sabe o que ele precisa. Exatamente. Sabe o problema que ele tem na mão. Exatamente. Dani, tu falou uma coisa que é muito importante, né? Dentro da conversa de vendas, a gente consegue explorar mais. Se a gente for falar do Spin, né? A gente vai gravar um episódio sobre Spin, que vai ser bem legal, eu acho. Aliás, Spin e pré-vendas e vendas tem tudo a ver, né? Exatamente. Porque eles dividem esse papel. Aqui que eu queria te falar uma coisa. Depois de muito tempo no campo de batalha, eu entendi que não necessariamente eles dividem esse papel. Óbvio que um inicia o método Spin e o outro finaliza esse método. Né? Mais ou menos, Dani. Eu queria te falar sobre isso, sabe por quê? Porque quando eu fui pro campo de batalha, a gente montou inicialmente um processo onde eu fazia pergunta de situação lá na conversa de pré-vendas. Problema e depois na pré-vendas, implicação e necessidade de solução na vendas.
Só que, cara, quando eu comecei a executar, eu comecei a entender mesmo o Spin. E o Spin, ele fala uma coisa, vou só dar uma pincelada aqui. Ele fala que toda conversa de vendas, ela tem 4 etapas. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. E quando eu entendi isso, eu entendi que a pré-vendas era uma conversa de vendas também. E ela precisava ter essas 4 etapas. Sim. E na parte de investigação, uma conversa de vendas, ela precisa ter as 4 coisas. Porque vem naquela pergunta que tu fez, o que a pré-vendas vende? E a pré-vendas precisa vender. Ter a mentalidade que está vendendo alguma coisa. Ela está vendendo o próximo passo. Claro. E aí o que eu fiz, Dani, dentro do meu processo? Eu coloquei perguntas do acrônimo total, né? Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Porque sem a implicação, eu não elevo o nível de consciência. Desejo, né? E aí o que acontece? Se eu só faço as perguntas de situação e problema nessa conversa de pré-vendas, quando eu vou para a conversa de vendas, às vezes falta um gancho para o vendedor começar. Qual que é a grande diferença? Eu tenho um volume maior de perguntas de situação e problema aqui, mas eu não deixo de fazer implicação e necessidade de solução na pré-vendas. E acontece o inverso aqui. Eu tenho um volume menor de perguntas de situação, um volume menor de perguntas de problema e foco em implicação e necessidade. Só que eu não deixo de ter os 4 conjuntos de perguntas em nenhuma das 2 conversas. Sabe por quê, Dani? Porque tem algumas coisinhas por trás que a gente vai aprendendo. Primeiro, que as perguntas de situação, por mais que elas sejam chatas, elas são necessárias. Elas são necessárias. E se você souber utilizar elas são perguntas para criar conexão do cliente. Eu construí uma ferramenta que é um framework para construir script de vendas. E eu utilizo a pergunta de situação, as primeiras perguntas de situação, para gerar conexão com o cliente. Como é que a gente faz isso? Uma pergunta de situação que eu uso muito, que foge das clássicas: quantos funcionários você tem? Quantos você fatura? Só pergunta chata de responder. É uma pergunta mais aberta, que é a pergunta: o que você está buscando? E essa pergunta ajuda muito a conectar com o cliente, porque é uma pergunta que eu coloco o cliente para falar. E aí eu faço... Ele olha, ele para olhar, né? Exatamente. Tá, mas o que tá rolando aqui, né? Peraí, como assim? Eu nunca parei pra pensar nisso. O que eu tô buscando? E por um outro lado, o pré-vendedor tem um papel fundamental para gerar essa conexão, que é a escutativa. Ele dá importância para o cliente estar fazendo. Então, essa pergunta aberta, ela faz com que a gente comece a gerar pílulas de conexão na conversa. Começa lá com os primeiros 4 segundos, quando eu abro com energia. Depois vem com essa pergunta aberta. E tanto na pré-venda quanto na venda. Porque na venda eu faço a mesma pergunta. E talvez seja uma das únicas perguntas que eu repita, que é: o que fez você estar... primeiro, o que fez você estar nessa... O que fez você se inscrever para estar nessa conversa? E depois, lá na vendas... o que fez você estar nessa conversa comigo hoje? O que exatamente você está buscando? E aí o cara vai falando algumas coisas. Óbvio, quando a gente monta esse processo, o vendedor ele já leu a conversa do pré-vendedor e chega aqui na vendas, ele já sabe o que o cara está buscando. Mas é legal porque tem a retomada do lead, né? Calma, o cara com quem eu falei antes, ele me lembrou de coisas que eu não tinha parado, né? E aí só, né, tem uma lembrança daquilo que foi construído de consciência ali, né? Exatamente. Eu falei aquilo na pré-venda, eu tava com aquele problema e tal, então só reforça aquilo que ele já falou há alguns dias atrás, enfim. Exatamente. E aí, sabe qual que é o nosso critério de sucesso na pré-venda? Quando a pré-venda realmente foi muito boa. Quando o cliente chega na conversa de vendas, ele fala: putz, aquele carinha lá da pré-vendas, o Iron, a Júlia, sei lá, qualquer pessoa, né? Tô falando do nome do pessoal do meu time que trabalhava. A Luísa, a Cassie, cara, ela me fez uma pergunta, cara, que eu tô pensando nela até hoje. Cara, quando o cliente lembra das perguntas da pré-venda, é porque a pré-venda foi bem sucedida. Legal. Isso é muito legal. Mas enfim, Dani, trazendo esse contexto, né, das conversas de venda, da introdução do spin dentro da conversa de pré-venda, eu acho que ele se encaixa dessa maneira. Pré-venda, ele foca muito mesmo. Tem esse balanço, né? Ele acaba falando do spin como um todo, mas ele tende mais a situação em problema, que é o início do método. E na venda ele acaba trabalhando mais a implicação, tipo, para fazer realmente a pessoa ter consciência que se ele não resolver aquele problema não vai dar nada, ele vai continuar perdendo alguma coisa. E aí entra com a necessidade de solução e dizendo: cara, tá aqui, tem um jeito de como resolver isso. E geralmente ele vai estar perdendo dinheiro. Sim.
melhor implicação que tem é a implicação que faz o cliente perceber que ele está perdendo dinheiro. E é importante a gente construir um processo onde essa implicação seja feita na pré e um processo onde ela seja feita realmente na venda. Não dá para passar da pré-venda sem implicação. Gente, você que está escutando a gente até agora, eu vou repetir aqui a bibliografia, que é muito importante, de onde a gente tirou todo esse conteúdo, né? Além do campo de batalha, mas tem alguns livros fundamentais que vão ajudar muito nessa construção do processo. Primeiro, o Spin Selling, que a gente está falando bastante aqui, então. O Spin tá aí. Tem duas versões, né? Tem uma que é para grandes clientes também, né? Cara, tem outro livro que é o Receita Previsível, que a gente não tem aqui. Eu tenho ele só no Kindle digital. Só no Kindle digital. Que aqui tem Aliás, aqui tem um workbook. Tem um workbook que é para... A capa nova dele é muito parecida com essa. O Receita Previsível. Tem o Hipercrescimento, que não tá aqui. Mas que é do Aaron Ross também. Que é do Aaron Ross também. Que são livros que dão muita clareza sobre como estruturar um processo de pré-vendas. E são bibliografias fundamentais para quem trabalha com venda. Cara, se você trabalha com venda... Leitura simples, né? Vamos lá. O Spin Selling, acho que vida adulta, né? Ele precisa parar, dar uma estudada e tal, mas ele é fácil de entender e a aplicação dele ela é por partes. Isso. Receita Previsível é a mesma coisa. Das armadilhas é você achar que você vai aplicar tudo de uma vez só. Não adianta. Sim. É uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, você vai ficando bom numa coisa, você vai aprendendo outra. Então, só quis fazer esse adendo aqui pra gente falar dessas bibliografias, que, cara, se você quer entender sobre pré-vendas a fundo, quer ter bibliografia para complementar o teu estudo, esses são os livros. Esse podcast vai te dar um supra-sumo e muita coisa. Mas se você quiser ir a fundo, aonde a gente aprendeu o que a gente sabe, além de muitos anos de campo de batalha, porque talvez seja o melhor aprendizado, mas esse campo de batalha ele seguiu um processo, né? Ele teve alguma coisa para compor ele, né? Enfim, aí essas são as bibliografias recomendadas. Mas, Dani, a gente falou aqui do papel da pré-venda e dos objetivos da pré-venda. Recapitulando, quais são os objetivos da pré-venda? Vamos ver se tu sacou. Vamos lá. Encantamento, esse aquecimento, né? Essa temperatura, esquentar a temperatura dele e qualificar de fato o cliente, né? Lembrando que a qualificação toda vez... A gente, inclusive, teve algumas perguntas falando, acho que sobre qualificação. A qualificação ela é extremamente necessária, né? Sim. O marketing ele também faz isso. E só que no marketing, às vezes, a qualificação ela é realmente essa sequência de perguntas, né? E quando a gente está numa call, né, ou nessa conversa, às vezes até pelo próprio WhatsApp, alguma coisa assim, ela não precisa ser uma qualificação baseada simplesmente em mandei pergunta, ele responde, mandei pergunta, ele responde. Pode ser uma conversa fluida, enquanto o cara está gostando de entender o que está acontecendo com o processo dele, dentro daquela pergunta eu estou captando coisas importantes, tipo, opa, esse cara tem isso, esse cara tem essa dor, esse cara tem esse problema, a empresa dele funciona dessa forma. Através de uma conversa que é uma conversa engajadora, né? Exatamente. Se você vai bem preparado para essa conversa, realmente isso te traz autoridade. Mas esse assunto de script de vendas, preparação, abrindo já mais um looping, é tema para outro podcast que a gente vai falar sobre como construir script de vendas, que eu sei que é uma dor muito grande no mercado e particularmente a gente teve muito sucesso na construção dos nossos scripts que se tornaram benchmark para muitas empresas. O meu script já foi validado com muitas empresas e passei para muita gente, enfim, tem um outro podcast bem especial para falar sobre isso. Eu gosto bastante também dessa parte de script, porque é onde a maior parte das pessoas acaba travando, né? Ah, Dani, eu tenho já o time de pré-vendas e tal, mas continuo explodindo lá na entrega. Continuo explodindo lá na mão do CS na hora de entregar para o cliente a minha necessidade, o meu produto, a minha solução. E na verdade dá para ver que tudo começou ali na pré-venda. A qualificação não foi uma qualificação, o engajamento não foi um engajamento, foi um empurrado ali, tipo, ele tem mais ou menos os critérios, passou para a venda tenta fazer alguma coisa daquilo ali, ele só vai entender a solução lá no colo lá da entrega com o CS ou, né, o que for o serviço. Só que chega lá com um monte de objeção, chega lá com um monte de problema, e lá só quando ele comprou o produto, quando compra, que ele vai entender o que de fato serve aquilo. Não, ele não vem engajado no começo.
Ele não veio comprometido do começo. Não. Ele não veio entendendo que ele está pagando, de fato, algo de extremo valor para ele. Aliás, é uma coisa que o próprio Spin fala, né? Esse balanço entre valor e preço, né? Tem uma figura dentro do livro Spin Selling, que é a própria balança, que essa figura ela é sensacional, assim, né? Que ele vai empilhando os problemas, as implicações, e esse problema ele vai ficando mais pesado do que o valor da solução. E esse é o papel da implicação, né? Aí dentro, e até mesmo da pré-vendas, que é fazer o valor daquela solução cada vez ficar mais leve comparado ao custo que é não ter a solução, né? E aí vem aquela necessidade dos vendedores estarem acostumados a tipo, mas eu preciso ter uma margem de desconto, né? O cara já sai na largada que manda desconto. Cara, desconto é cultura, velho. É cultura. Desconto é cultura. Porque não foi desenhado isso no engajamento, tanto de pré-venda e nem com o próprio vendedor, de mostrar que essa balança, calma, o cara tem tanto problema lá que ele tá sedento por isso. Aliás, quando eu falo dessa aplicação dos processos, dessas instalações que eu tenho feito do Inside Sale, a estrutura que foi montada é quase, eu brinco, é quase como água no deserto, assim, porque ela tá montada de um jeito que os possíveis negócios, os negócios que a gente fecha, do tipo, eu preciso disso agora e eu nem sei quanto é. Sim. Essa sensação é que é muito legal. É o jeito formatado da forma correta para que o cara entenda que aquilo tem tanto valor que ele não consegue nem conceber em pedir desconto. Sim. E, cara, aí tem um outro ponto por trás, é que as pessoas, todo mundo costuma pedir desconto, e não tá errado. Se você tá comprando alguma coisa, peça desconto, porque você pode pegar vendedores preparados, times despreparados, que vão te dar desconto. E por que eu falo que desconto é cultura, Dani? Porque dentro do ERG, desde que eu aprendi que não se poderia dar desconto, a gente nunca deu desconto. A gente tem a condição especial para pagamento à vista. Isso é o nosso desconto, mas é aquele desconto programado. É um ganha-ganha. Se você me paga à vista, eu te dou 5%. Só que o que acontece? Todo mundo que entrou no EAG e foi treinado por mim, em nenhum momento eles tiveram a oportunidade de dar desconto. Então, o que eu escuto muita gente falando, mas o meu vendedor só vende se dá desconto. Meu gerente só... os gerentes, meus vendedores só vendem se eu libero os descontos para eles. Cara, eles só te pedem isso porque eles podem te pedir isso. Talvez seja uma palavra dura, mas foi permissivo em algum momento. Claro! Agora, cara, por que eu não tenho nenhum problema com isso no EAG? Porque nunca foi permitido dar desconto. Então, as pessoas têm muito claro quais são os pontos de negociação. À vista, 3 vezes, 6, 12, enfim, todos os parcelamentos possíveis. E tá muito claro, cara. O cara quer desconto? Não tem. Mas aí a gente também tem que treinar o pessoal. Treinar o cara. Como é que eu bato essa objeção? Como é que eu quebro? Tem algumas maneiras muito simples. Aliás, dá outro podcast de objeção. Exatamente. Amo objeções. Cara, a objeção de desconto tem uma que... Não fui nem eu que criei essa, né? Foi se eu não me engano, foi o José ou o Marcelo Bittencourt, que trabalham comigo. Que eles criaram uma quebra de objeção para dar desconto que é sensacional. Que eles falam assim, comandante, cliente, enfim, comandante é como lá no EG a gente chama os nossos clientes. Cara, eu entendo que você quer desconto, mas deixa eu te perguntar, você quer desconto no teu resultado também? Forte, hein? É bem forte. Outra maneira que a gente fala pra como não dar desconto, a gente toca num dos nossos valores, que é a integridade. Que eu falo o seguinte, comandante, cara, um dos nossos valores é integridade. E, cara, não tem como eu vir aqui fazer uma negociação diferente pra você do que eu fiz pra 200 pessoas que acabaram de comprar por esse mesmo valor. Imagina você entrando na sala de aula, no treinamento, vai conversar com um cara do lado e descobre que ele pagou mais barato que você. Vai ficar feliz? Qual que é a sensação que você vai ter? E a outra maneira que aí sim, uma forma que eu construí para quebrar a objeção, que sempre me ajudou muito no processo de vendas, que eu falo o seguinte, comandante, cliente, cara, dentro do mercado, e bem cínico, assim, cara, eu costumo falar assim, a gente tem que ser cínico na hora da venda. Não sei se é cínico a palavra, mas é assim, cara, eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui como inferior, do tipo, fazendo, post, né? Fazendo uma sensação de que Tô te implorando alguma coisa. Quero te ajudar. Tô aqui pra te ajudar. E bem confiante, eu falo pro time, cara, vocês têm que franzir a testa, assim, pra parecer que tá sendo bem... cara... O que eu tô escutando? A forma que eu quebro a objeção é assim, cara, seguinte, no mercado tem um monte de gente dando 10, 20, 50, 60,
até 70% de desconto. Se você quiser desconto, tem um monte de gente oferecendo. Agora, se você quiser resultado, como os meus mais de 5 mil empresários que já passaram por aqui tiveram, aí você faz o EAG. Você quer desconto, vai no mercado. Mas se você quer realmente resultado, é só você fazer o EAG. Mas aí não só combate à objeção, mas é uma coisa que eu gosto bastante, né? As pessoas falam assim, Dani, mas como é que eu demonstro autoridade no script, né? Tá aí. Tem diversas maneiras. Tem mas diversas maneiras. Assim mas eu tô combatendo não só uma objeção, mas eu tô na mesma objeção, não é uma argumentação. Eu tô demonstrando a autoridade que eu tenho sobre aquilo que eu tô vendendo. Exatamente. Pô, e olha só as voltas que a gente foi dar, né? A gente começou a falar de pré-venda, já foi pra objeção, já foi pra livro. É que pré-vendas, na verdade, ele é um campo muito fértil e ele tem muita coisa legal. Sim. A gente tá aqui falando muito dessa conexão marketing e vendas, né? Eu tenho o maior carinho pela pré-vendas, porque ela, para mim, foi o elo de conexão entre as vendas e o marketing. Até porque o meu histórico maior é através do marketing, né? E a pré-venda, ela fez esse estalo na minha carreira, mas em toda essa conexão que a gente vem conversando nos últimos meses, principalmente mais aprofundado nessas instalações de processo de insight sale. A pré-venda, ela faz todo um movimento para o marketing funcionar melhor e faz todo o movimento para as vendas funcionarem melhor. Sim. Essa posição, cara, ela foi assim, ó, virada de chave para mim, virada de chave para os clientes, virada de chave para as conversões, enfim. E ela é muito rica. E ela inclusive, ajuda a melhoria das duas áreas, né? Exatamente. A venda, como era concebida anteriormente, né? Que era sozinha e tal, solitária, ela tinha vários conflitos. A pré-venda vem e deixa a venda mais fácil. A pré-venda vem e deixa o marketing mais fácil. Então, ali ela contribui bastante nisso. Eu queria falar disso, né? Que são os benefícios da pré-venda, né? Tanto para o marketing quanto para o comercial. E a gente pode ilustrar muito bem isso que você está falando, né? Então, para o time de vendas, o que acontece? Primeiro, eu tenho as pessoas certas nos lugares certos. Uma das coisas que está dentro do livro Spin Selling, ele fala o seguinte: vendedores não gostam de prospectar. Vendedores não gostam de qualificar. Vendedor gosta de vender. Não gosta, é chato. Eu lembro que eu não suportava fazer qualificação. Tu lembra, né? Porra, não. E eu conto lá no primeiro podcast, que era a história da Rockefeller, né? Que eu trabalhava lá. Cara, os clientes que chegavam na Rockefeller para eu atender, eu era o melhor vendedor que tinha lá dentro. Mas quando eu tinha que ir atrás do cliente, ligar e prospectar, putz, eu não tinha paciência. Só que o que acontece? Quando eu atrelo esse trabalho de você vai prospectar, você vai fazer a pré-venda de um cliente a uma possível mudança de cargo, a um possível crescimento, fica diferente, porque eu só tô fazendo aquilo. Eu não tenho várias responsabilidades ao mesmo tempo. Eu só tenho que ir atrás de cliente. Então, um dos benefícios coloca as pessoas certas fazendo o que elas gostam de fazer e entregando o melhor resultado possível. E sem contar que o processo de pré-vendas é o melhor treinamento possível para alguém se tornar consultor de vendas. Isso é fato, testado e comprovado em campo de batalha. Deixa eu fazer um parênteses com isso. Claro. Eu fiz uma instalação de um processo de insight sale que foi a única vez que eu vi, mas foi muito legal. Que um vendedor veio para a área de pré-vendas. E ele falou assim, eu quero fazer isso para sempre. Porque o que aconteceu? A área de pré-vendas, ela já nasce com um conceito mais estruturado, né? Claro. De indicadores, de rotina, de script, enfim, até as próprias cadências de atividade, né? Quantas mensagens eu mando, quantos e-mails eu mando, quantas ligações eu tenho que fazer, coisas que as vendas não existiam antes, né? E quando o cara veio assim, Dani, eu quero fazer isso. E no processo, logo que a gente ligou a máquina, ele foi o cara que mais performou, né? Já saiu agendando muito de largada. Porque vinha com habilidade de venda, só que pegou isso, se despiu do tipo, cara, como é que isso do zero? E rodou muito bem, assim. Massa. Então foi muito legal essa experiência. E esse cara, possivelmente, talvez ele não fosse o melhor cara para vender, ele não se sentia tão confortável em vender. Só que quando tu entende o papel da pré-vendedora, ele é tão mágico porque ele pode pegar esse tipo de pessoa ou pode pegar pessoas que não têm tanta habilidade com vendas e conseguir executar esse papel muito bem. E aí, claro, vai depender muito do processo que você construir, porque se você constrói um processo com habilidade,
Eu digo isso muito, né? Que as habilidades, elas não precisam estar nas pessoas. Elas têm que estar no processo. Qual que é a maior habilidade que uma pessoa precisa ter para trabalhar num time de Inside Sales? É saber seguir os processos. E, cara, é difícil. É muito difícil fazer o básico. É muito. Mas se eu quiser fazer isso aqui, né? É muito difícil fazer o básico. E, cara, às vezes até o meu time fica bravo comigo, porque esses dias eu tava conversando com um dos meninos do meu time e, cara, evoluiu demais, assim, começou a se tornar um dos meus melhores vendedores. E aí eu olhei pra ele assim, cara, sabe o que tu começou a fazer? E a gente identificou isso, cara, tu começou a seguir o processo do início ao fim. Porque antes, as pessoas, elas tendem a querer adaptar, botar o jeitinho dela, mas ela começou a fazer o básico. E, cara, tu não sabe o quanto é difícil fazer o básico. Ele ficou, tá, então é só me trocar aqui. Eu disse, não é isso, cara. É muito difícil encontrar alguém que faz o que tu tá fazendo, que é o básico. E óbvio, depois de muita bagagem, tu pode adaptar alguma coisa ou outra, mas enfim, isso é papo pra outra história. Voltando, né? Os benefícios, né? Então ele coloca a pessoa certa no lugar certo, fazendo o que ela gosta de fazer. E aí, cara, além disso, né? Então, primeiro, começa benefícios. Pessoa certa no lugar certo. Prevenedor fazendo o papel de prevenedor. E é muito mais fácil treinar um prevenedor. Uma pessoa para ser consultor quando ela passa pela área de pré-vendas. E coloca o consultor, o vendedor, para vender, que é o que ele gosta de fazer. Outro benefício. Cara, a pré-vendas, ela traz uma profissionalização para a tua área comercial também. Porque a pré-vendas a gente precisa de indicadores. Porque o início da construção de pré-vendas, ela já vem baseada em indicadores, como tu mencionou aqui atrás. E outro benefício, além dessa profissionalização, que é olhar indicadores, começar a prestar atenção em conversões das etapas do funil, é olhar para essas conversões e ver que elas vão aumentar. Porque na linha final, que é a linha de conversa de venda, cara, aumenta. Porque aquela história que eu falei lá no início, o cara, em vez de ele falar com 10 pessoas sendo 5 desqualificadas, ele fala com 10 qualificadas. Mas é legal isso que você tá falando, porque em muitos processos é a primeira vez que isso é enxergado, né? Sim. Não é enxergado isso. Eu tenho operações que, normalmente, quando eu chego, elas são bem dificultosas. Primeiro que o marketing entrega de qualquer forma. Né? Aí tu vai começar a medir, aí o marketing tá lá, entrega 80 leads. Aí tu vai ver se ele tá realmente qualificado, tem 4. Sim. Até então ele não entendia isso. Ele entregava esses 80 leads, 90 leads pro comercial e o comercial se arrebentava. É o que mais acontece com as agências. Tem galera que contrata agência. Mas tu tem uma história muito boa, né? Que um cliente teu ficava falando, não, porque eles estão me entregando tantos leads. Mas entregar lead por entregar lead não quer dizer nada. E aí a pré-venda ela consegue realmente metrificar. Porque olha só, olha que dado interessante. De todos os MQLs, da galera que levanta a mão, hoje eu tenho uma conversão que é da galera que levanta a mão de um processo de inbound, eu só consigo contar com 50% a 60%. Olha aí. E aí o que adianta o marketing me falar que gerou 200 MQLs se eu não consigo falar com nem 100? Mas olha só que legal. Provavelmente quem faz esse grito, né? Só isso é a área de pré-vendas, né? E no processo normal, onde a pré-vendas não existe, o comercial sequer sabe gritar, né? Tipo, esse lead aqui, esse contato aqui, esse prospect aqui, tá uma droga, né? Sim. Ele não tem essa clareza. Então a pré-venda pra mim ela é sensacional por causa disso. Porque ela força aquele que a gente fala do protagonismo do marketing, né? A pré-venda ela empurra de volta pro marketing. Tá muito ruim isso aqui. Não, isso aqui tá muito legal. Tem alguém, né? Fazendo essa passagem de bastão. E é onde a gente bate bastante nos últimos meses aí falando de geração de receita, né? Que unindo marketing, comercial e também um pouco da área de CS, com expansão de negócio e né? Alavancando mais as vendas. Mas só falando de vendas e a área de marketing, esse não deixar mais o lead passar para venda é sensacional, né? Cara, tá fora. Essa ação que vocês fizeram aí tá muito ruim aqui o lead. Eu não consigo empurrar isso para frente. Mas aí tem uma coisa que eu quero falar também. A área de pré-vendas, quando não tem, ela não tá com um processo tão bem estruturado, mesmo assim, o pré-vendas quer passar. Mas eu queria te contar uma história, velho, sobre esse lance de não para que não tá dando certo. A gente fez uma campanha no marketing alguns meses atrás e era a campanha de aumento de preço. Corre que vai aumentar o preço. Corre que vai aumentar o preço. Cara, essa campanha começou a trazer um monte de cliente ferrado financeiramente.
E a gente entendeu que tinha uma correlação muito grande entre o número de descartes por estar no vermelho com a campanha. A gente ligou a campanha, começou a aumentar, desligou a campanha, voltou ao normal, né? Para tu entender como é importante. Então, a pré-venda começou a filtrar os clientes e identificar coisas que não eram identificadas, porque os clientes foram descartados por conta de faturamento. Qual que foi a hipótese que a gente levantou? Às vezes, aumento de preço, corre que o preço vai aumentar. Um monte de gente que talvez não estava no momento de comprar, levantou a mão porque não queria perder a oportunidade de aumento de preço. Só que, consequentemente, veio um monte de gente errada, que não estava no momento de compra. E até aí, porque o preço ele acaba sendo descoberto no processo de venda, né? Uhum. Ele não é descoberto antes. A gente fala uma estimativa hoje. Uma estimativa, mas ele de fato vai aprender, né, se aquilo gerou valor e vai pagar no processo de venda. E é o SDR, enfim, o pré-vendedor, ele vai acabar fazendo esse filtro, né? E aí, cara... E aí empurra de novo pro marketing. Não tá rolando, desliga a campanha lá e tal, opa, e economizamos dinheiro, né? Exatamente. E é legal porque a gente começa a entender tudo o que tá acontecendo, né? Como entender os algoritmos, né? Os números. É muito bacana isso, porque tu entende que uma campanha, um jeito que tu fala na internet, no inbound, né? Voltando lá pro episódio inbound, um jeito que tu produz conteúdo, ela vai trazer determinado tipo de lead. E aí tu vai identificar esse lead enquanto tu vai falar com ele, entender quem que é ele. Só que quando vem esse lead, não compra. Aí tu muda um jeitinho de falar uma palavra que vai acabar o preço, só a mesma chamada, sem vai aumentar o preço. Pum, um outro tipo de lead que não tá se importando tanto com aumentar o preço. E aí esse cara compra. Cara, então é sensacional isso. E esse é um dos benefícios da pré-venda, né? A gente tá falando do aumento de conversão. Aumenta a conversão no comercial. Possivelmente... o teu vendedor ele vai começar a vender mais. E aí o que acontece? É uma coisa muito louca. Vender gera confiança. Confiança gera o quê? Venda. E aí tu começa a entrar nessa rotina, porque o cara que fazia 10 ligações para vender 5, isso já é desculpa. O cara que fazia 10 ligações para falar com 5 pessoas que estavam qualificadas para vender 1, ele começa primeiro a falar com 10 pessoas qualificadas para talvez vender 2, 3 ou 4. E aí quando tu começa a entender que o teu volume de vendas está aumentando, falando com o mesmo número de pessoas... Ele quer ligar mais, quer vender mais. E cara, venda é extremamente confiança. Eu lembro de um momento que eu passei dentro do EAG, que novembro a dezembro de 2018, que eu fiquei quase 10 ou 15 dias sem vender. Tu tava lá ainda. 10 a 15 dias sem vender. Eu tava mal. Michele lembra? Chegava em casa, cabisbaixo, agoniadaço, porque não vendia. E aí o que acontecia? Eu tava mal, não vendia, continuava mal, não vendia. O jogo só foi virar quando saiu uma venda de alguém que o cliente tava muito pronto para comprar. E aí voltou a morar. Daí começou a vender de novo. Então vendas é muito emocional. O Dr. Vendas, o Sérgio Ricardo Rocha, ele fala que a venda é 75% emocional. E cara, o teu emocional ele eleva muito quando tu vende. Vem confiança. Eu costumo dizer que um dos melhores momentos para treinar o meu time de vendas é quando a gente vem pro lançamento, Dani, que o cara paga já a taxa de reserva, ele vem muito mais propenso para comprar. E cara, quando eu coloco a pessoa para começar a vender nesse processo que a conversão é acima de 70%, esse cara ele fica muito preparado e ele evolui para o outro processo que é a conversão um pouco menor. Por quê? Porque ele ganha muita confiança. Então ele sai de um processo que é a venda de lançamento, que depois eu vou contar para vocês em um outro episódio. É um tipo de funil, né? É, um tipo de funil. Essa estratégia que a gente tem que é muito legal. Esse cara, quando ele sai de uma conversão alta, ele vê a conversão dele alta, para voltar para um processo que realmente converte menos, só que ele vem com muito mais energia, muito mais empoderado e converte mais. Então, esse é um benefício da pré-venda. Ajudar a aumentar a conversão do consultor. Quando ajuda a aumentar a conversão do consultor, gera mais energia, gera mais... me fugiu a palavra aqui agora. Gera mais confiança e a confiança faz com que ele venda mais. É legal isso que você falou também, porque olhando pelo lado do perfil do marketing, enfim, eu tenho estudado bastante, né, o comportamento do comprador nos últimos anos. E tem o lado emocional do comprador também, né? Claro. E o processo, quando tem a pré-venda, o processo de emoção, a emoção da segurança pelo olhar do comprador, ele também fortalece, né? Ele é construído, o engajamento ele gera isso, né? Desde da consciência do marketing, trazendo a solução para ele, ou a possível solução, a consciência do produto, passa pela pré-venda e chega no venda. É um somar de, né, tijolinhos que
o cara vai chegar lá e ele sente que, cara, eu tô na frente da pessoa certa. Esse cara é o cara que eu precisava ter conversado até agora. Exatamente. E aí passa essa segurança e o cara vem com tudo. E aí tem a questão de ele nem cogita em pedir desconto. É muito louco isso. Né? Ele não recorre a nenhum outro subsídio, porque só o fato dessa sequência, né, de demonstração de segurança, desde o marketing, chegando à pré-venda, chegando à venda, ele chega lá, cara, é tudo que eu preciso. É o que eu brinquei anteriormente aqui, né? Parece água no deserto. Ele tá realmente precisando daquilo. Sim. Então, esse sentimento de segurança também acontece no lado da confiança com o vendedor, sim, mas pelo lado do comprador também, ele tem essa sensação de segurança. Ele tá nos braços de quem pode ajudar ele. Sabe o que é mais legal? Resumindo um pouquinho disso que tu falou, é que o processo de pré-vendas, ele traz autoridade para o consultor de vendas. Porque automaticamente o pré-vendedor trata o consultor como um especialista. E ele vende... inclusive a gente tem que responder isso. E ele vende essa conversa com o vendedor como se ele fosse vender uma conversa com o especialista. Porque realmente o consultor de vendas ele se prepara para ser um especialista só naquilo. Identificar os problemas, apertar na dor e oferecer a solução correta para o cliente. Fala lá, João. O que o pré-vendas vende? O que um SDR vende? Exatamente. Ele vende o próximo passo. Ele vende a conversa de vendas. Ele vende o que nós chamamos de sessão estratégica. Então, por que é tão importante ele também implicar e fazer a necessidade de solução? Porque ele precisa levar o nível de consciência para o cara sentir tesão de vir para o próximo nível. Para o próximo nível, para a próxima conversa, que é com o consultor, que é essa conversa com o especialista. Então, o pré-vendedor vende sim. Ele vende a conversa com o consultor de vendas. E é muito importante ele ter essa consciência, porque ele não está lá só para qualificar, não. Ele tem que fazer com que o cliente engaje o suficiente no processo, deseje o processo para continuar, porque se ele só ligar e ficar, tu não tem, então tá fora. Não. Isso que tu falou é bem legal, né? Do desejar conversar com o consultor, né? Tem eu instalei acho que umas 4 máquinas dessa, né? De processo de insight em imobiliária. E, cara, eu vou falar, é um nicho bem legal de trabalhar. Sim. Só que esse match entre cliente e corretor é no imóvel. Acontece em campo. Né? Como é que eu faço com que esse cara que o pré-vendedor está engajando e tal, ele esteja tão compromissado em ir a campo, ou seja, ele vai visitar o imóvel, que ele vai querer ver, comprar, alugar, e que o corretor chegue lá e ele tenha certeza que o cara vai estar lá. Não é só uma ligação que eu vou fazer com o consultor. É um lugar onde os dois vão se encontrar, eles não se conhecem, eles vão se encontrar lá e o negócio vai ser fechado. Sim. Então, o papel do pré-vendedor também é um nível muito alto. Né? Ele tá vendendo sim eu brinco o pré-vendas ele serve, né, ao consultor, né? No nível de que esse cara ele é extremamente desejado. O cara não vai pensar em outra coisa em não ir ao local, no caso do corretor, ou não ir para uma call, no caso de um vendedor online. Por isso que em algumas empresas, o pré-vendedor, dependendo de como é o processo, o pré-vendedor entra no processo de vendas, abre a conversa e passa a bola. Exatamente. Hoje lá no EG a gente não utiliza assim, porque eu acho que o vendedor ele já consegue assumir um protagonismo antes, e também porque eu tô pensando na produção máxima do meu time de pré-vendas. Mas, cara, isso acontece demais. E é fato, é responsabilidade do pré-vendedor fazer o cliente entrar na conversa, fazer o cliente ir até o local. Porque senão no show aumenta bastante. Cara, no show é um problema muito sério. Pra todo mundo. E, cara, é muito louco. Acho que tem 2 coisas que eu queria falar ainda. Contar um pouquinho da história da empresa que tu trabalhou. E queria, antes disso, te fazer uma pergunta. Como que o marketing pode servir ao time de pré-vendas? A gente falou como que o time de pré-vendas ajuda o marketing. Mas como que o marketing pode servir? Então, tem uma coisa que a gente sempre conversou bastante, né, João? Essa identificação de dores, de objeções que elas normalmente eram trabalhadas e são trabalhadas normalmente na parte de vendas e tal. O marketing, com essa tríade, né, de trabalhar marketing, pré-vendas e vendas, o marketing começa a beber disso, né? Aprender a combater as objeções antes de chegar na pré-venda, né? Através de campanha, através de conteúdo, através, né, do inbound que a gente fala aqui, né? Desse conteúdo voltado a acabar com essas objeções e despertar desejo, né? Consciência. Então, às vezes, por exemplo, o cliente às vezes não sabe que tem aquele problema.
né? Às vezes o cliente está ali, andando e tal. Ou ele está acostumado com o problema e nem quer resolver ele, né? Já está acostumado com aquele furo no negócio dele e nem quer resolver. E o marketing, então, entendendo e conectado à pré-venda e venda, ele começa a entender isso. Calma lá, esses caras falam de problemas, eles falam de dores, falam de implicação, falam de necessidade de solução. O marketing pode começar a preparar esse terreno. Sim. Então ele não está lá fazendo, que é uma das coisas que eu estava falando esses dias com um cliente, né? Que é aliás, foi com o F até eu estava falando, de os conteúdos comuns, né, do varejo. Data de Natal, data de... Cara, é isso que o teu marketing faz? É esse o custo do teu marketing, né? E cadê esse despertar de consciência sobre a necessidade de solução? Então, isso nasce, né, na minha visão, muito desse olhar para dentro dos negócios, muito por esse olhar dentro das vendas. E o servir do marketing vem aí. De preparar esse lead, de preparar esse possível cliente para que quando ele caia para esse pré-vendedor, esse cara ele já esteja tipo, já meio aquecido, meio pré-qualificado. Que lá atrás o LDR, ou seja, aquele cara que vai a campo, ele tem que suar, né? Tipo, mas eu encontrei aqui esse nome, encontrei esse telefone e tal, visitei o site, vi quem é esse perfil desse cara aqui que é um decisor. Mas será que esse cara está pronto para comprar? Não sabe, é o frio, né? É o lead frio, é o possível cliente frio. Eu não sei se esse cara entende o que eu vou falar para ele. Já o marketing, não, eu consigo preparar esse cara. Né? Tipo, de demonstrar que o problema que ele tem hoje vai piorar se ele não olhar para isso com atenção, e eu deixo essa ponte, essa passagem de bastão, óbvio, aí depois a gente vai poder falar de funis, enfim, como é que eu faço essa passagem de bastão para que o pré-vendedor, né, o SDR, enfim, esse cara que faz essa qualificação da venda, ele consiga trabalhar melhor. E aí outra coisa é esse cara também trabalhando para ajudar o marketing a também ajudar isso. Sim. Né? Não é vendedor. Ele que está nessa ponta de troca de informação com... Porque ele fala com um volume muito maior. Entendeu? O vendedor, quando a gente tem o processo de pré-vendas, o vendedor passa a falar, na maioria das vezes, com os leads corretos, com os melhores leads, com quem ele deveria estar falando mesmo, né? E aí ele deixa de pegar todas as buchas que o marketing está errando. E aí, por isso que o papel do pré-vendedor é fundamental. E é muito legal isso que você está falando, porque uma das coisas, normalmente a gente trabalha em filtros de qualificação, é a origem desse prospect, né? A origem dessa informação, desse contato. E ali é subsídio para o marketing. Que é o que tu estava falando aqui, né? Como é que vocês descobriram que aquela ação de o preço vai aumentar, vocês sabiam que era daquela campanha? É uma troca de informação entre marketing e SDR, na veia. Isso significa Desliga o quê? só essa campanha. Isso significa o quê? Time de marketing e comercial conectados, cara. Exatamente. Porque não foi uma crítica, não foi um dedo na cara do marketing, não. Olha esses números que me trouxeram através dessa campanha. Vamos desligar ela. E isso veio de reunião, cara. A gente tem nossa reunião de Marcon. E, cara, quando a gente viu aquilo, opa, peraí, tem uma coisa errada, conversa, pum, troca. Vai para a próxima campanha. Isso é time de marketing e vendas conectados. Time de marketing comercial conectado. Nada mais do que isso. Então, quando dentro desse processo eu tenho um time que faz todo esse reporte pro outro, eu não estou apontando o dedo. Eu estou trabalhando em conjunto para a gente melhorar. É isso aí. Porque no final das contas, o marketing está trabalhando, o pré-vendedor está trabalhando e o consultor de vendas estão trabalhando para quê? Para fechar a venda lá no final. E a performance de todo mundo aumenta, né? Exatamente. Todo mundo. E aí eu vou te falar, sabe mais uma coisa onde o marketing ajuda o time de pré-vendas? É que tem uma parte do processo de pré-vendas que a gente pode eliminar, que são algumas das perguntas de... Todo sentido. Das perguntas de situação lá do SPIN, que são as perguntas iniciais, que dentro do processo de marketing a gente já consegue identificar com pequenos questionários, como número de funcionários, faturamento, enfim, dependendo de qualquer nicho, né? Se o cara tem casa própria, já não tem, se for no indústria imobiliária, se o cara mora de aluguel, quantas pessoas ele vive com ele, mas... E ali ele tá até mais predisposto até a conversar, porque o marketing já entregou tanto, né? Inconscientemente a gente trabalha também de gatilho de reciprocidade, né? Muito. É um dos principais gatilhos. Eu entreguei tanto para esse cara que ele quer para ir pro próximo passo, ele não vai ter objeção nenhuma em preencher um questionário 4 ou 5 perguntas. Tiro esse problema, né? De ele
entrar numa call com um pré-vendedor para responder essas perguntas. Eu deixo isso sobrando espaço para outras coisas para engajar. E aí o que eu faço dentro dessa conversa? Eu só confirmo. Pô, vi aqui que você preencheu que você tem de 5 a 10 funcionários. É isso mesmo? É mais para 5 ou mais para 10? Ah, você fatura de X a X. É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. 1 minuto eu confirmo as 4 perguntas que ele me colocou e já tenho certeza de uma quase que qualificação, se é realmente essa qualificação. E aí sigo com o cara tentando encontrar problema, encontrar implicação, encontrar necessidade de solução. Entendeu? Então o marketing também pode ajudar o time de pré-vendas encurtando o trabalho dele. Encurtando realmente o trabalho dele. E aí uma conversa que talvez demorasse 20 minutos, fica 15. Isso. E, cara, tempo é dinheiro. 15 e precisa, né? Dani, agora deixa eu te perguntar. Conta um pouquinho dessa história de que você trabalhou na Exact. Isso, Exact, para quem não conhece, Exact Sales é uma ferramenta, é um CRM de pré-venda. De sales engagement, né, que eles chamam, né, de engajamento de vendas voltado para pré-vendas. É o principal software hoje no mercado. Eu super indico o Exact, por mais que eu tenha alguns problemas, alguns bugs com eles, mas até hoje nenhuma ferramenta faz o que eles fazem e eles aceleram muito o nosso processo. Gosto de falar aqui o nome da ferramenta, Dani, porque muita gente pergunta e quer entender o que a gente usa. Cara, eu uso Exact Sales para fazer pré-vendas e hoje eu não consegui encontrar alguma maneira para tirar Exact. Eu tenho um outro CRM que é a HubSpot, que o time de vendas utiliza, e tô tentando de algumas maneiras tirar a Exact do caminho, mas ela tá fundamental. E eu queria só falar um conceito do Spotter, que o nome da ferramenta é Spotter, né? Ah, legal. Por que é Spotter, né? Trabalho em dupla, né? É o trabalho em dupla do pré-vendedor e vendedor, que eu acho que a gente podia ter aberto a conversa falando disso. Essa ferramenta da Exact se chama Spotter porque o Spotter é um nome de um cara, tu vai saber explicar um pouco melhor do que eu vou iniciar a conversa aqui, de um cara que ficava do lado do atirador de elite, sniper. Do lado do sniper, só procurando os alvos. Então, o spotter é o cara que ficava com o binóculo procurando e dando as diretrizes e as coordenadas pro sniper encontrar aquele cara, o alvo, e acertar o alvo. Exatamente. Então, em vez de o sniper ficar procurando todos os alvos, ele colocava alguém para procurar os alvos para ele. Isso aí. Ele só focava em dar o tiro certo. E, cara, eu amo essa definição. Eu acho linda, eu acho lúdica. E parabéns pro Theo que definiu esse nome, porque o Spotter ficou muito bom por causa disso. Sim. E, cara, conta aliás, um pouquinho no dessa campo história. de batalha, a pré-venda e venda de trabalho em dupla, né? Exato. É muito legal. Exato. É muito legal vendo essa conexão. Finalizou uma call. Cara, fechou isso, é dessa forma, dá uma olhada aqui no que foi pro teu e-mail, eu senti isso, tem essa conexão. Dani, eu incentivo meu time a fazer isso, eles precisam fazer isso. Terminou um agendamento, vai começar a reunião com o consultor, fala um pouquinho desse cliente. Isso. O que tu identificou? Além do filtro preenchido, as informações, tu pode ir lá trocar alguma coisa. Geralmente, cliente desafiador. Putz, peguei um cliente aqui que é meio desafiador. Ele tem isso, ele não ficou tão claro aqui. Então, se atenta aqui. Cara, essa comunicação entre os próprios times de venda é fundamental, né? Mas conta um pouquinho da história de como foi tu trabalhar lá e o que tu fez lá. Na verdade, a história começa... Porque eu vendi a agência que eu tinha, né? Saí da agência que eu tinha. E eu fiquei 1 ano dando consultoria. E eu falei assim, cara, beleza, entendi. Voltei pro mercado dando consultoria. Mas já dando consultoria voltado à geração de lead, voltado ao marketing de protagonismo e tal. Muito conectado ao movimento de funis. Foi onde eu conheci a forma de lançamento, enfim, tudo isso. E aí eu pensei assim, isso é até aqui, até o marketing. Mas e a barreira até as vendas, né? O que tem de novo aí? E aí, numa oportunidade que tinha aberto lá na Exact Sales, eu fui lá e, cara, vou trabalhar aí dentro. Vou ver qual é. Aí tinha uma oportunidade lá para trabalhar com tráfego e tal. Foi bem isso. Eu não precisava trabalhar lá dentro, na real. Mas eu queria entender como é que isso funcionava por dentro, de tão interessante que era. E antes de falar de ferramentas de pré-venda, falou da Exact e tal, que ela ajuda bastante. Eu conheço outras ferramentas de pré-venda. E eu concordo contigo que a Exact ela ajuda bastante a gente no dia a dia da instalação dessas máquinas de Inside Sales, porque eu consigo trabalhar em processos novos e garantir com que pessoas júniores consigam seguir o processo.
Boa. As ferramentas, normalmente, de mercado, e toda hora eu estou muito conectado com outras ferramentas, elas exigem um pouquinho mais de maturidade do time. E a Exact eu consigo rodar sem essa maturidade. Sim, é quase um esquema de McDonald's. Exatamente. Então eu instalo, eu tenho certeza que se esse cara ele não tiver pronto na posição dele de SDR, ele não vai fazer besteira e empurrar o lead errado para o vendedor. Então eu garanto que o processo está sendo seguido. Né? E eu garanto outras ferramentas, então, outros itens, né, dentro do processo que eu dou assistência para o vendedor. Então a Exact, como ferramenta, hoje ela atende muito bem nesse quesito, principalmente para negócios que não têm a pré-venda instalada. Sim. Dito isso, então eu fui conhecer a Exact, fui entender o que é esse movimento da pré-venda e tal, e eu fiquei 20 dias dentro da Exact, antes de assumir o EAG quando a gente acabou trabalhando juntos. Mas nessa época foi tão profundo a transformação que eu vi, eu falei assim, cara, isso é sensacional, porque eu vi de fato o que a gente hoje entende como geração de receita, né? O que a gente vê como essa unidade de receita, né? Unindo o marketing, a pré-venda e também a área de CS. Foi a primeira vez que eu vi o CS funcionando na prática, assim, ó, raçudo, entendeu? Porque tinha que... E eles, óbvio, né? Com toda a habilidade que eles tinham de pré-venda, eles trabalhavam a própria máquina de pré-vendas, né? Então, internamente tinha o marketing, tinha pré-vendas, tinha vendas, tinha área de CS, e eu vi isso tudo funcionando na prática. Os indicadores funcionando na prática, né? E uma startup que estava crescendo muito rápido. Então, eu tive essa experiência de olhar como uma própria ferramenta que tem como objetivo instalar processo, depender menos de pessoas e treinar mais as pessoas para que elas desempenham essa posição de uma forma correta. Então, eu vi isso funcionar na prática. Então, eu tenho um carinho para a Exact por esse sentido, de me ter mostrado esse cenário, né, de que existia processo sendo executado da forma certa e um CRM que controlava isso. Sim. Né? E entre outros benefícios que a gente pode falar, inclusive, de funil, de melhorias na própria recepção do lead pela área de closer, né, na área de vendas. Uhum. Então, essa foi a minha experiência interna. Aí abre um looping, né? Passa alguns anos. E aí tem a experiência como cliente daí. Não só no início lá no EAG, mas depois com outros clientes. Então, entendendo como funcionava internamente um CRM de pré-vendas, eu consegui conceber melhor nas instalações desses processos de insight sales. Então, para mim, ficava muito fácil. Porque os clientes têm essas dúvidas, né? Pô, Dani, tá, eu instalei pré-venda. E agora, o que eu faço aqui? Que Dani, CRM eu coloco? Dani, como eu utilizo o CRM? Que processo eu instalo? Então, o benefício de eu entender de onde vinha o marketing, o processo de eu ter passado só 20 dias, mas foi 20 dias assim, ó, profundo. All-in, assim, eu aproveitava, tipo, os cafés e tal, tipo, opa, tem alguém ali da área de CS, tem alguém da área de pré-venda, tem o coordenador da área de vendas e tal, e, cara, toda hora conectado com esse povo. Então, foi muito legal. Sabe quem, me veio um insight aqui, sabe quem que a gente podia... Chamar? Nossa, acabou de fugir o nome dele. O nosso implementador, Ebert, não. Ebert, né? O Ebert que implementou com a gente no EG. Cara, fantástico. Podia chamar ele pra gravar um podcast. Esses dias eu troquei umas mensagens com ele. O Ebert, ou os próprios gerentes lá, né? Tem o Diego, enfim, toda a galera lá, que provavelmente estaria bem disponível pra gente trocar uma ideia. Mas enfim, continue aí. Então teve... internamente, entendendo, enfim, independente de a gente estar falando de Exact, mas eu entendi como é que funcionava de fato o CRM, depois como um cliente com todas as dúvidas, todas as crenças, né, todos os medos e anseios de será que isso vai funcionar? E aí como é que acontece uma implementação de um CRM de pré-vendas? E por último, cara, eu sempre fui muito de experimentar as coisas, né? E aí eu falei assim, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu virei, como é que é ser implementador de um CRM de pré-vendas? E aí, dando consultoria e tal, eu fui buscar algumas oportunidades e acredita, a Exact estava com isso disponível. Eu falei, cara, vamos lá, vamos conversar com eles. Aí passei no processo seletivo deles de implementação e, cara, fiz algumas dezenas aí de implementações. E foi muito legal entender sobre a ótica, então, de como é que um implementador influencia nessa instalação desse processo com o CRM. E é aqui eu te digo, cara, independente do CRM que for, o implementador faz diferença no processo também. Né? Não é só um consultor, não é só um implementador, não é só ferramenta, mas é um entendimento de que cada passinho desse tem o seu papel ali para o resultado,
para colar, né, essa parte do marketing, colar essa parte das vendas e fazer com que essa máquina Inside Sales ela funcione. Sim. Então eu tive essas 3 experiências. Para mim elas foram extremamente ricas e hoje com a instalação dessas máquinas que a gente faz, elas funcionam muito bem, né? Porque eu consigo entender de uma forma... até às vezes eu acho que eu sou tão acelerado no processo de falar com os times, porque eles não estão acostumados com isso. Não estão, é uma outra O marketing realidade. não está acostumado a entender que ele é protagonista, ele pode gerar uma quantidade absurda, né, de leads, engajar os leads da forma correta, fazer a passagem de bastão para a área de pré-vendas. E o pré-venda também não está acostumado com isso. Seguir o processo que tu fala, cara, seguir processo na área de pré-vendas é um negócio que é simples, mas parece que eles têm a necessidade de ficar inventando. Na área de vendas também, cara. E aí, por último, a área de vendas, que ele não sabe como trabalhar com pré-vendas. Porque parece que ele recebe sempre um negócio cru também, né? Ele não recebe o lead trabalhado, qualificado. Mas aí é aquele erro que eu te falei, que as pessoas só pensam na pré-vendas qualificar o lead. 3, 4, 5 perguntas, 5 minutos de conversa. Que às vezes é a mesma quase qualificação que o marketing poderia ter feito, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é um dos erros. É que hoje se comete muito, como se trata a pré-vendas. As pessoas só, dos 3 pilares ou dos 3 objetivos da conversa, elas só focam um que é qualificar e os outros 2 esquecem. E aí o que acontece? Chega no comercial, esse lead não tá bom. Mas enfim, cara, esse assunto é muito massa. Bom, renderia outras coisas. Eu sou o defensor da pré-vendas, eu defendo sempre em todos os processos. Inclusive tem algumas perguntas aqui que a gente pode ler e acabar respondendo, né? Porque olha só, tem uma pergunta aqui do Noronha, que Noronha é um cliente do EAG e um parceiro meu também, um amigão. Ele perguntou: como saber se meu processo precisa de um pré-vendedor? Pergunta boa. É muito boa, porque realmente existem processos que não precisam de um pré-vendedor. Vamos dar um exemplo. Mas calma, vou fazer uma resposta bem completa. Uma loja. Uma loja de roupa. Será que precisa de um pré-vendedor dentro de um processo de uma loja? Entra cliente, daí passa para um pré-vendedor para depois passar para o vendedor? Você acha que precisa? Cara... Não, né? Um ticket baixo, enfim, um ticket médio baixo, você não precisa botar mais uma pessoa. Mas olha só, essa mesma loja de roupa, se ela tem um ritual, um costume de pegar cadastro dos clientes, pegar informação, número, contato, ela pode ter um pré-vendedor lá atrás, fazendo parte de um time de Inside Sales, ligando para diversas clientes para entender o que ela está precisando, para entender o que ela está buscando, mandando o vendedor ir na casa das clientes ou convidando as clientes para vir na loja para ver uma nova coleção. Será que não dá para encaixar um trabalho de pré-vendedor aqui? Vou trazer um exemplo da própria empresa do Felipe Noronha. Ele tem uma doceria. Como é que eu encaixo um pré-vendedor na doceria? Ele recebe os clientes na loja, nessa doceria. Não precisa passar por um pré-vendedor, não faz sentido. Mas e agora? E se ele quiser trabalhar com B2B? Porque ele vende só para consumidor. Mas se ele quiser pegar empresas, que ele feche contrato com essas empresas, porque toda empresa tem um aniversariante do mês. E se ele tiver um pré-vendedor prospectando um monte de empresa para fechar contrato de aniversariante do mês, que ele vai oferecer lá um pacote, um combo, e etc. Esse combo, esse pré-vendedor vai identificar um monte de cliente, um monte de empresa, vai levantar os contatos e vai identificar as empresas que têm aniversariante do mês ou não e pedir depois para um vendedor ligar e fazer uma proposta e já entendendo qual que é o desejo daquela empresa, qual que é o tipo de festinha que ela faz, se ela faz uma mais completa, uma mais simples, e esse vendedor já entendeu isso, manda a proposta só para focar em fechamento. Será que não cabe um pré-vendedor aí num time de Inside Sales, mesmo numa doceria? Pô, se cabe numa doceria, se cabe numa empresa uma loja de roupas, o que mais que pode caber? Talvez, sei lá, num hortifruti. Será que cabe no hortifruti? Mas, será que botar um processo de Inside Sales onde eu tenho pré-vendedores lá atrás, identificando oportunidades de clientes, aí B2C, né, consumidores, que querem ter lá, uma recorrência de vendas de entrega de frutas e verduras. Será que não faz sentido botar alguém caçando, identificando o contato para depois passar para um vendedor ligar e só fechar todos os pacotes que tem, ou ir lá na casa ofertar, entregar? Então, a criatividade é nossa amiga nesse momento. Então, o Murilo Gun, que fala muito sobre criatividade, né? Cara,
esse é o diferencial das empresas que estão crescendo e não estão crescendo. É entender como que esse processo pode ajudar, e pode ajudar, não vou dizer todas, ou talvez todas, dependendo do processo que você quiser construir lá dentro, mas às vezes você olha para uma empresa e você não consegue enxergar um pré-vendedor lá dentro. Mas se você tiver criatividade e pensar um pouquinho fora da caixa, você constrói novos processos que encaixam um time de side sales com um pré-vendedor e um vendedor. Agora, resumindo, né, qualquer empresa, geralmente para um ticket baixo, não faz sentido ter pré-vendedor. Pré-vendas, ele entra dentro de um processo quando eu estou falando de vendas consultivas. Aquelas vendas que não são as vendas transacionais, que eu chego com dinheiro e você me dá um produto. É venda onde o cliente ele precisa ser estudado e o cliente precisa ser conquistado ou gerar mais valor para esse cliente. Então, um processo de pré-vendas, ele cabe muito mais para as vendas consultivas. São as vendas que precisam de consciência, de fato. Exatamente. E claro, aí essa consciência atrelada a um... Não é um produto mais caro, mas é um produto que tem uma tomada de decisão, porque talvez aquele investimento, se ele fizer, ele pode se arrepender, vamos assim dizer. Agora, como que eu trago um processo de pré-vendas para uma venda transacional? É aquilo que eu acabei de falar, cara. É buscando a criatividade e construindo um processo externo, um processo de inside sales, onde eu tenho um pré-vendedor trazendo cliente para a loja, onde eu tenho um pré-vendedor trazendo cliente para a doceria, onde eu tenho um pré-vendedor identificando as oportunidades de vendas em vendas para empresas, B2B mesmo, né? Empresa para empresa. Aí eu consigo encaixar um processo de pré-vendas e olha, você que está ouvindo isso, se você implementar, não importa o negócio que você faça, se você botar um time para ligar para a tua base de clientes, se você botar um time para ficar focado em prospectar clientes, trazer clientes para dentro da loja, cara, isso vai te abrir uma nova linha de receita que vai tirar muito resultado. Tem um cliente que faz isso, cara. Ele pega pré-vendedor e põe esses caras para buscar no Google contato de pessoas que trabalham com gesso, que ele trabalha com drywall, para convidar os caras para vir para a loja para comprar os produtos dele. E, cara, o pré-vendedor dele tem uma meta enorme de ficar fazendo isso. Sim. O cara fica o dia inteiro fazendo isso, trazendo cliente para dentro da loja. Demanda para dentro da loja. Exatamente. Boa. Então, respondendo essa pergunta do Noronha, aí na Doce Magia a gente consegue fazer sim, eu já te falei pra gente fazer, hein? Inclusive eu já tô combinado com o Noronha que vou ajudar ele a construir esse processo lá dentro. Massa. Dani. Letícia Moura. Como gerar conversas com as pessoas no WhatsApp para que elas queiram ir para o próximo nível? Dani, essa pergunta é bem delicada, porque nas minhas crenças, e óbvio, tem gente que consegue fazer o processo de pré-vendas por WhatsApp. Legal. No que eu vendo e no que eu já vendi, eu acho que o processo de pré-venda precisa ser feito por uma ligação. Precisa de um contato, um alô, porque quando o cara para 5, 10 minutos pra te ouvir, só pra ti, é o melhor momento que eu posso levar ao nível de consciência. Eu posso criar um vídeo, eu posso fazer um lançamento, eu posso fazer e-mail, posso fazer post. Nada prende mais a atenção do cara do que ele te dá o tempo dele. E é aquele momento que eu vou usar para elevar o nível de consciência. A gente estava falando ali de sentimentos, né? As emoções. E do meu ponto de vista, dos estudos, é que a segurança é o que faz o lead caminhar, né? E o WhatsApp, ele tem isso, né? Eu não sei a emoção que o cara tá do outro lado. Aí eu tenho uma resposta para te dar. Eu construí um método, Dani, que para ajudar a conversar pelo WhatsApp. Para ajudar a conversar por texto, né? O que acontece? Você falou muito bem. As emoções. As emoções, elas são fundamentais na hora de uma conversa. Porque eu posso olhar para ti e te falar um palavrão aqui e tu achar que eu tô te elegendo. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, né, cara? Cara, vai tomar no cu. Tu não tá fazendo isso, né? Cara, é um palavrão, uma palavra feia, que o tom que eu dou pra esse palavrão, ele torna a coisa diferente. Quantas vezes, sei lá, um exemplo muito bom que eu sempre uso, né? Eu não acredito. Vai tomar seu cu. Não acredito que tu me deu esse presente. É sério que tá me dando esse presente? Cara, eu tô usando uma palavra horrível, mas pra te agradecer. E eu posso muito bem falar palavras formais de um jeito super sério, que vão parecer que eu tô sendo muito grosso. Sim. E aí quando eu vou pro WhatsApp, quando eu não tenho o tom de voz, que o tom de voz que dita a conversa, eu fico refém do que o cara tá... Exatamente. Que momento que ele tá lá do outro lado. Aí eu construí um método pra gente
trabalhar com esses clientes que estão no WhatsApp, que estão no Instagram, que ele é baseado em 3 pilares também. Primeiro deles, curiosidade. Cara, antes de eu responder o cliente, eu preciso buscar todas as informações possíveis desse cliente. Então eu vou abrir o Instagram dele, vou no LinkedIn dele, vou no Facebook dele, vou ver tudo que eu posso ter ali para gerar conexão. Então, entender qual que é a empresa dele, entender qual que é o negócio dele. Um exemplo que a gente faz, cara, abre o Instagram, a Jéssica que faz isso, ela abre o Instagram da pessoa, vê que ela trabalha com verdureira. Assim, caramba, você tem uma verdureira, que bacana, deixa eu conhecer ela um pouquinho mais. Olha aqui esse depoimento de um cara que também é de verdureira e que já fez o EAG, o resultado dele. Pum, ele já gerou uma puta de uma conexão. Legal isso que você tá falando, né? Acho que é o Napoleão Hill que fala, né? Seja mais interessado e menos interessante, né? Sim, o Marcelo também fala muito isso pra gente. Na conversa de vendas, a gente tem que se parecer mais interessado do que interessante, né? Que é o lance da regra que eu falei, né? Sempre sobre o cliente. É isso aí. Beleza, o primeiro passo é curiosidade. Segundo passo é proatividade. Cara, não espera o cliente te perguntar. Pergunta, vai atrás. Não espera ele, oi, tudo bem? Eu queria saber. Não, posso te ajudar com alguma coisa? Pô, caramba, eu vi que você faz isso. Será que isso aqui te interessa? Será que isso aqui faz sentido? Esse exemplo do conteúdo é muito bom. Porque, pô, eu vi que você assistiu X, Y, Z conteúdos do EAG. Eu tenho mais esse outro conteúdo que tá nesse mesmo nessa mesma playlist aqui. Será que faz sentido pra ti? Olha aí, dá uma olhada. Então, proatividade. Nunca esperar o cliente. O terceiro ponto, cara, gentileza. Legal. Velho, pra conversar pro WhatsApp, tu tem que ser extremamente gentil. Não dá pra ter uma conversa formal. Tem que ser extremamente gentil. A pessoa precisa entender que você tá sendo gentil. Por que eu falo que o pilar gentileza é importante? Porque você precisa se certificar que a tua mensagem foi gentil. Hacks, dicas pra fazer isso. Cara, às vezes, trazer um pouco da informalidade pra essa conversa é fundamental. Como, por exemplo, quando você vai dar um oi, em vez de você dar um oi e ponto, oi, opa, tudo bem, coloca 1 ou 2 letras a mais pra parecer que você tá empolgado com aquela conversa. Eu sempre instruo meu time, escreve como se você estivesse falando. Legal. A gente abre a conversa com fala, comandante. Então, cara, quando tu vai escrever o teu fala é F-A-A-A-A-L-A-A. Pra parecer um pouco, olhando parece, mas isso não é cordial. Não importa, cara. A gente tem que passar sentimento. Okay. E uma vez eu escutei de uma cliente o seguinte, foi muito legal, isso me virou uma chave muito grande, que eu comecei a conversar com ela, ela falou o seguinte, cara, parece que eu tô te ouvindo falando. Por quê? Porque o meu estilo de escrita é como eu tô falando, entendeu? Tentando passar a emoção. E por isso que a gentileza é fundamental. Porque você certifica que essa mensagem é gentil. Um fala empresário, ele é muito mais gentil do que fala empresário. Sim. Você tem certeza que você tá sendo gentil, que você tá falando com um sorriso no rosto. Legal. E qualquer mensagem que você faça, se certificando que você tá escrevendo de uma maneira gentil, não vai abrir margem para interpretação pro cliente, de ele pensar que tu tá sendo grosso, que tu não tá dando atenção para ele. Porque, cara, o que mais existe é as pessoas interpretarem as mensagens erradas. Sim. Sempre acontece. E aí o cara nem responde, não segue pro próximo nível, né? Isso que tu falou é bem importante. Eu não sei se é o Ícaro de Carvalho que fala, mas no processo dele no Novo Mercado, ele fala muito de um processo de pegar esse lead em algum momento, ou esse lead chegou no WhatsApp contigo, ou chegou num direct no Instagram, essa recepção. Outra coisa é entender que movimento que ele fez, que é um pouco, né? O que ele comentou alguma coisa, ele te fala, ele veio através de um direct para você, através de um conteúdo que você botou, e aí entregar mais disso, ao invés de já pegar esse cara e empurrar ele para pré-venda, né? Calma, ele chegou, né? Entende que momento que ele está conversando contigo, às vezes entregar um pouco mais de valor para ele, fazer follow com ele, né? E aí, viu aquilo que eu te entreguei? Perfeito. O que achou daquilo que eu te entreguei? Perfeito, né? perfeito. Tá te ajudando isso? Ou não vi ainda? Não adianta empurrar esse cara para pré-venda. Então, esse ir para o próximo nível tem um pouco desse detalhezinho ali da pré-venda, né? Do encantamento, desse aquecimento. Não adianta empurrar esse cara como se fosse pronto para venda. Hoje eu recebo alguns leads dentro do nosso processo do EAG que a gente percebe que esses caras não estão prontos, porque eles não estão com um nível de consciência elevado. O que a gente faz? Em vez de passar, o pré-vendedor fica nutrindo ele com conteúdo do EAG, com depoimento, com live, durante os 5, 10 dias,
até esse cara assistir, ou melhor, né? Manda uma série de conteúdos lá, tem 4 vídeos aqui pra você assistir. Espera o cara assistir, quando ele assistiu, se fizer sentido, aí sim eu levo ele pra sessão estratégica. Senão a gente nem leva, porque o cara que não sabe nem quem é o Marcelo Germano pra gente, não faz sentido estar recebendo uma oferta. Enfim, eu acho que as perguntas do Iron, do Vinícius, do Daniel, do Matheus, do Marcelo, essas que a gente já anotou aqui, eu vou responder nos stories. E vou colocar lá no Toca o Sino e vou fazer um destaque lá pra responder essas perguntas. Legal. Dani, pra gente não se alongar mais, queria te perguntar, qual que é o insight que você deixa desse podcast pra quem tá ouvindo a gente? Cara, tem uma coisa que eu gostei do que tu falou, né? E lembrou muito desse processo, dessa história que eu tenho o maior carinho pela pré-vendas, né? A pré-vendas, ela encanta, a pré-vendas, ela esquenta, mas ao mesmo tempo ela faz isso tudo qualificando o lead. Exatamente. Isso para mim é sensacional, né? Na conversa que o pré-vendedor faz e tal, essas 3 coisas sendo fluida, que parece que quem tá no telefone ali tá passando por uma conversa, mas essas 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acho que... Cara, eu tenho 2 insights aqui que um é basicamente parecido com o teu, mas eu quero reforçar isso. Então o primeiro insight é o seguinte: pare de cair na armadilha e achar que pré-vendas é só para qualificar o cliente. Isso é errado. Pré-vendas, ela precisa, além de qualificar, esquentar, aquecer, né? E encantar o cliente, porque ela é o primeiro contato humano que o cliente tem com a sua marca. E o segundo, a pré-venda vai aumentar a tua conversão de vendas. A pré-venda vai acelerar o teu processo e vai aumentar o teu volume de vendas. Então, pré-venda é fundamental para a maioria dos negócios. Tá? E vou te fazer um desafio de novo, que nem a gente fez com outro podcast. Se você está escutando a gente pelo YouTube, assistindo a gente pelo YouTube, coloca o seu negócio aqui embaixo, fala qual que é o teu negócio e que a gente vai te falar como que você pode implementar a pré-venda no teu negócio. Legal. Mas coloca o que você faz, o que você vende, que a gente vai olhar e depois te responder como que a gente implementaria pré-vendas na tua empresa. E já que você já está aqui no YouTube, dá um like, dá um joinha, se inscreve no nosso canal para ajudar a compartilhar esse conteúdo. E se você está escutando a gente pelo podcast no Spotify, avalia aqui a gente no Spotify, ativa o sininho do Spotify, tira um print do episódio que você está ouvindo e joga lá no Instagram e marca lá @TocaOSinoPodcast, @João CS Rosa, @Dani Botelho, DANNY Botelho, para a gente também conseguir alcançar mais pessoas que trabalham com marketing, com vendas, mais pessoas que se interessem por esse assunto, para ajudar a disseminar esse conteúdo, né, Dani? É isso aí. Pré-vendas, profissionaliza o negócio. Bora lá. Profissionaliza o negócio. E queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês para mais um episódio do Toca o Sino Podcast. Fui! Falou!